Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago. Estamos juntos com a nossa palavra de fé nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro, primeira sexta-feira da Quaresma, sexta depois das cinzas. Vamos meditar com Mateus, capítulo 9, dos versículos 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Meus irmãos, quando começa a Quaresma, muitas pessoas vêm me procurar dizendo: Padre, eu quero fazer uma penitência nessa Quaresma, eu quero fazer jejum. O que o senhor recomenda para mim? Indica para mim um tipo de jejum que vale a pena, Padre? E eu sempre digo: meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que você tem que aprender é que aquilo que mais importa na Quaresma não são as práticas exteriores. Vejam, as práticas exteriores nunca podem ser maiores do que a nossa conversão interior. Na verdade, as práticas exteriores, como o jejum, como a abstinência, devem fazer com que a nossa vida interior seja elevada, a nossa espiritualidade aumente. Quando nós traduzimos espiritualidade apenas em prática exterior, nós precisamos tomar cuidado, pois ficamos a um passo da hipocrisia dos fariseus. A religiosidade não pode se pautar apenas nesses gestos. É óbvio, eles têm a sua importância. Já disse aqui, o jejum, ele purifica os nossos hábitos, ele corrige os nossos vícios, ele educa o nosso corpo para mostrar que a natureza dele é outra, é transcendente, é voltada para o céu e não para o apego às coisas materiais, aos vícios e aos prazeres mundanos. Quando nós abrimos mão de um alimento, quando nós fazemos uma abstinência, por exemplo, de doce ou de carne, como a igreja inclusive sugere nas sextas-feiras, nós estamos dizendo para o nosso corpo que o Senhor dele é outro, não o prazer da comida, não o prazer da bebida. Por isso, essa prática sempre foi recomendada pela igreja e ela, educando o nosso corpo, educa o nosso espírito para coisas maiores. Mas vejam, ela não tem um fim em si mesma. O fim do jejum, o fim da abstinência, não está simplesmente no próprio ato, mas naquilo que ela busca alcançar. E aquilo que ela busca alcançar é muito nobre, é a conversão do coração. Pois assim como nós educamos o nosso corpo a ficar sem uma coisa que a gente gosta, nós aprendemos também a fazer grandes sacrifícios por aquilo que realmente mais importa, que é a nossa salvação, que é o céu. Por isso, uma coisa que eu falo sempre, repito, muita gente não entende, até não concorda, não tem problema, mas se o nosso jejum não nos levar à conversão, ele se torna só uma dieta a mais. É isso mesmo. Se o nosso jejum não nos corrigir os vícios e não produzir em nós efeitos de conversão, é só mais uma dieta. Vejam, o nosso jejum, por exemplo, não pode ser um jejum para a gente ficar postando na internet. Esses dias vi uma pessoa que dizia para todo mundo: olha, eu estou fazendo jejum, não me ofereça tal coisa. Estou fazendo abstinência, não me ofereça tal coisa. Meu Deus, como isso está fora do sentido da prática do jejum. O verdadeiro jejum, ele não precisa ser exposto, não precisa ser mostrado, não precisa tocar trombeta para que todos saibam, pois se fizermos isso, estamos reproduzindo aquilo que os fariseus faziam. Eles muitas vezes maquiavam o rosto para se tornarem mais tristes aos olhos do mundo, mais coitadinhos, e todos talvez perceberem que eles estavam fazendo jejum. Vejam, vivemos uma época de tanta aparência,
onde as pessoas buscam cada vez mais aparecer ao invés de ser. Basta a gente olhar as redes sociais, alguns minutos bastam para a gente perceber como essa lógica da aparência inclusive está dentro da nossa igreja. Quantas pessoas vivem mostrando aquilo que fazem, aquilo que rezam, aquilo que doam. Meu Deus! E aí aquilo que precisava ser um instrumento de conversão, às vezes se torna até um instrumento de vaidade. Como isso nos afasta do verdadeiro sentido do jejum bíblico? Por isso, eu convido você nessa quaresma a primeiro entender o sentido do jejum. Não faça só porque o influenciador católico disse, só porque você viu na internet. Não, faça o jejum com um propósito. Diga para o Senhor: Senhor, eu vou me abster da carne na sexta-feira porque eu quero de fato vencer algo na minha vida, um outro vício que está me corroendo, uma dependência que está me tornando infeliz, que está me desviando do caminho da salvação. E aí você vai ver que o jejum terá um outro significado. O Papa repetiu algo muito bonito esses dias, que nós deveríamos fazer jejum, fazer abstinência das más palavras, daquelas que nos levam à mentira. Por exemplo, você já pensou como seria bom fazer abstinência de ver coisas indecentes e imorais na internet? Já pensou como seria bom se todos na quaresma fizessem jejum de ficarem publicando fake news? Ou de ficar compartilhando mensagens de ódio? Ou imagens que não condizem com a fé cristã? Vejam, se nós fizéssemos isso, talvez a nossa abstinência teria um outro significado. Por fim, nunca nos esqueçamos do mais importante. O verdadeiro jejum, como toda prática de penitência, deve nos conduzir à vida de caridade. Vejam, se o nosso jejum nos levar à vaidade, nós estamos no caminho errado. Mas, se ela produzir em nós a vitória sobre o egoísmo e nos ensinar a partilhar mais, aí talvez o nosso jejum esteja nos ajudando no caminho da conversão. Em uma das paróquias que eu trabalhei, tinha uma pessoa muito bacana, muito generosa. Toda quaresma ela dizia: Padre, eu faço um jejum quaresmal e eu abro mão de tudo aquilo que eu não preciso e eu transformo em doação. E toda quaresma, ao fim da quaresma, próximo da Páscoa, eu ia lá buscar a quantidade de cestas que era fruto do jejum dela, do sacrifício dela. E aquilo alimentava muitas famílias. Que tal você pensar em alguma coisa parecida? Eu conto com você. Juntos chegaremos na Páscoa. Deus abençoe a sua penitência, Deus abençoe os seus propósitos e que todo o jejum nos configure mais ao Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.